Olá, meus amigos! Prazer em revê-los. Sou o professor Luiz. Para aqueles que não me conhecem, sou o professor Luiz Oliveira Castro Jungster, aqui do Master Juris. Nós estamos com um projeto de parceria de estudos. Tenho o prazer de apresentar o Ricardo, que está fazendo a parceria comigo, e nós resolvemos, nesta parceria, estudar o direito eleitoral. O Ricardo não é formado em Direito. Qual é a sua formação, Ricardo? Sou formado em Administração. O Ricardo é formado em Administração e acho até legal porque o Master está cada vez mais tendo um público de pessoas fora do universo jurídico para esses diversos concursos que nós temos, como analista, né? Como esses que vêm, né, para o TRE, né? TRE, TRF também, né? Aí. Mas o principal direito que envolve o direito eleitoral, claro, é o TRE. E nós estamos na expectativa de vários concursos para o ano de 2017, Já né? com 2 editais abertos para São Paulo e o outro para Pernambuco. Estamos ouvindo falar em Bahia, Rio de Janeiro, quer dizer, então a gente resolveu, no nosso projeto de parceria de estudos, estudar o direito eleitoral. E mais ainda, resolvemos compartilhar com vocês esse nosso estudo. Mas olha aqui, eu não sou professor de eleitoral. Tá? Sou professor de Direito Público, Direito Administrativo e suas variações, mas estamos estudando juntos o direito eleitoral. Então a gente, conforme for avançando o nosso estudo, nós vamos passar para vocês um resumo dos nossos encontros e através desses resumos vocês terão condições de se preparar para concurso público junto com a gente. Ok? Estão preparados para tal? Então vamos começar esse nosso primeiro encontro falando sobre conceito, origem e fontes do direito eleitoral. Bem introdutório, existem questões, sim, de concurso público sobre o tema. Não são tantos, né, Ricardo? Não, essa primeira parte não é tão explorada pelas bancas, né? A parte que envolve, começa a ser mais explorada a parte de conceitos, fontes, mas o grosso mesmo é um pouco mais adiante. Fala aí, a matéria que você está estudando, como é que é? Qual é a matéria? É propaganda eleitoral. Olha só, minha gente, a dica do Ricardo, hein? Ó. É uma matéria espinhosa, é uma matéria que envolve... Quando começa a entrar... O principal objetivo do direito eleitoral é evitar o abuso econômico nas eleições. E quando se fala em abuso econômico, você fatalmente vai envolver a propaganda. Exatamente. E esse é a maior preocupação do TSE em controlar qualquer tipo de abuso nessa parte. E o Ricardo já andou fazendo o levantamento das questões anteriores, né? E o que tem de questão de propaganda eleitoral, né? É uma enormidade. E está relacionado às ações eleitorais também. Outro tema importante, né? Porque não há um controle prévio, não há censura prévia. Então, qualquer controle por parte do TSE é a posteriori. Quer dizer, após a ocorrência, que ainda vai ser verificada, pelo que eu vi até agora, é difícil você constatar, porque tem que estar comprovado o abuso econômico, quer dizer, uma propaganda, no caso, um anúncio em jornal ou revista, você tem um limite, passou desse limite, já configuraria o abuso econômico, mas é algo que... E é algo que a gente vai estudar. Nós ainda não chegamos nessa parte, ok? A gente só percebeu, porque a gente começou, claro, né, a buscar na literatura, as provas anteriores, e já identificamos que propaganda eleitoral é uma matéria importantíssima. Mas a gente vai chegar lá. Hoje, conceito, origem e fontes do direito eleitoral. Ok? Esse nosso estudo está rendendo alguns slides. Vocês sabem que eu adoro trabalhar com slide, né? Eu tenho essa mania. E também vou disponibilizar para vocês todo esse material. Então, William, joga lá o nosso primeiro slide. Olha só. Conceito do direito eleitoral. Princípios e regras próprios que regulam. Olha, todo ramo do direito, para ter autonomia, tem que ter princípios e regras próprios. E que regulam o quê? O direito ao sufrágio ativo, votar, e passivo, ser votado. Aliás, é isso mesmo? Ativo, votar, e passivo, ser votado? né? Sim. Essa é a relação, Sim, né? essa é a relação. E o sistema eleitoral como um todo. Aí vai analisar o processo eleitoral, propaganda partidária, os partidos políticos e outras questões relativas ao direito eleitoral. Mas olha só, você tem principalmente essa ideia, princípios
e normas que regulam o direito eleitoral, que inclusive já vamos falar, são as fontes do direito eleitoral. Mas ainda insistindo aí no conceito, você trouxe um conceito, não trouxe? Sim, trouxe de quem? um conceito do Marcos Ramayana, é um autor consagrado. Editora Ímpetus, ótimo livro, né? No ramo, né, direito eleitoral. Passa aí para eles enquanto eu vou mexendo aqui nos slides. O direito eleitoral tem por função regulamentar a distribuição do eleitorado, o sistema eleitoral, a forma de votação, a apuração, a diplomação e garantir a soberania popular através do voto eletrônico ou do depósito da cédula na urna eleitoral. Quer dizer, a preocupação grande de trazer essa parte, relacionar a soberania popular com o voto, o exercício do voto. E o Ramayana é um integrante do Ministério Público aqui do Rio de Janeiro, certamente já teve atuações no Ministério Público Eleitoral, quer dizer, então é uma fonte bem confiável. Agora, olha o nosso segundo slide sobre conceito, joga lá. Uma coisa muito importante que a gente viu é ligar o direito eleitoral ao ramo do direito público, ok? Isso é toda hora citado. E especialmente, olha aqui, você que não é da área jurídica, né? Lembrar que o direito se divide em direito público e direito privado. E isso é explorado, tá? Então, no conceito de direito eleitoral, além de princípios próprios, normas próprias, além de olhar para os direitos políticos e todas as matérias daí decorrentes, lembrar que o direito eleitoral integra o direito público. Ok? Mais uma consideração sobre o conceito, Rico? Não, acho que já tá bom, né? Já tá bom. Ele tá doido para chegar em propaganda eleitoral, ok? Eu tô segurando a onda dele, porque eu quero ir aos poucos. Eu, como mania de professor, né? Quero ir lá um degrau de cada vez. A gente vai chegar lá. Então vamos embora, vamos partir para as origens. Joga lá, por favor, o nosso slide. Olha, a gente não quer aprofundar todas essas origens, ok? Mas eu gostaria de chamar a sua atenção especialmente para o decreto 2675 de 1875, que foi a origem do título eleitoral. Eu li muito sobre esse assunto como algo que chama atenção nesse contexto de origem do direito eleitoral, apesar de toda a Constituição Imperial, 1824, já falar, olha aí, de alistamento, elegibilidade, forma de escrutínio e assim vai, tá? Tem uma tal Lei Saraiva aí de 1891, que definiu formas indiretas de eleição para determinados profissionais, deputados, senadores, membros de província à época, ok? E ainda, em matéria de origem, também uma matéria bem rápida para a gente passar, olha aí, chama a sua atenção a criação da Justiça Eleitoral, minha gente, o decreto 21076 de 32, Estado Novo, Getúlio Vargas, tido inclusive como o nosso primeiro Código Eleitoral, decreto 21.076 de 32. Detalhe interessante, olha lá, já temos 4 códigos eleitorais no país, tá? O último, o quarto, que em vigor até hoje, 4737 de 65, que está em vigor até hoje, regulamentando as eleições, regulamentando o direito eleitoral. Então, outra indagação, olha aqui, de direito eleitoral. Quantos códigos eleitorais nosso país já teve até hoje? 4 códigos eleitorais. Tá? Volta lá no slide, William, por favor. Olha, a Constituição de 34 trata da composição da Justiça Eleitoral, trabalhando órgãos permanentes, TSE, TRE e juízes eleitorais. Botei TER, né? TRE. Esse é o corretor. Tem que trocar ali. E órgãos transitórios, que são as juntas eleitorais. Basicamente é o que a gente tem até hoje. Mas olha aqui, também, e já vamos ter uma aula só sobre a justiça eleitoral. A gente vai trazer toda a informação de acordo com o nosso estudo for avançando. Ok? Muito bem, então fechamos aqui as origens. Vamos partir para as fontes do direito eleitoral. Vai apresentando aí as fontes, Rico, enquanto eu vou chegar aqui nós temos como fonte na legislação originária, a Constituição Federal da República do Brasil. Eu prefiro falar, olha aqui, CRFB, você que não é da área jurídica, tá? Mesma coisa que Constituição Federal, tá? Super comum, o CF. Tá errado não, tá?
mas é mania de professor. A Constituição não é da União, né? Por isso que eu não falo Constituição Federal. A Constituição pega todos os entes. Eu prefiro falar Constituição da República Federativa Brasileira, CRFB. Sem dúvida nenhuma, essa é a principal fonte, né? Mas olha aqui. Dá origem ao direito eleitoral. E é fonte jurídica. Mas antes disso, joga o slide de novo lá. Olha aqui, nas fontes do direito eleitoral, não chama muita atenção, mas olha só, tem uma fonte material aí, que é o aspecto social, né? É o aspecto do direito, da justiça, e tem a fonte formal. Essa que a gente vai trabalhar, essa é a mais cobrada, ok? Nessa fonte formal tem a estatal e a não estatal. A estatal encabeçando tudo é o que o Rico está falando aí, a Constituição de 88. Agora, são só esses artigos aí, Rico? Não, esses são os artigos primários, né, principais. E você pode, quando se fala da justiça eleitoral, a remissão é para o artigo 121 da Constituição, que trata da composição dos órgãos eleitorais. O que é fundamental, né? Que já mais à frente também vamos trabalhar essa estrutura da justiça eleitoral, quer dizer, você tem artigo próprio. Esses artigos são os mais importantes, por quê? Porque eles estão lá naquele capítulo fundamental, né? Aliás, o nome é fundamental mesmo, né? Direitos fundamentais, né? Olha só, é o título 2 dos Direitos e Garantias Fundamentais e é o capítulo... não sabe ainda de cabeça, né? Porque a gente está estudando eleitoral há pouco tempo, ok? Por isso, tudo que a gente está falando, você com a sua literatura que tem aí em casa, vai confirmando, porque nós estamos estudando direito eleitoral. É o capítulo 4 dos direitos políticos, ok? Esse capítulo 4 tem do artigo 14 ao 17, contendo também o capítulo 5º, que é o 17, dos partidos políticos. Então, com certeza, é a fonte mais importante do direito eleitoral. Podemos falar primária também, né? Fonte Sim. primária. Há essa divisão, né, de primária e secundária. Originária, não sei se necessitaria em falar também primária. Sinônimos. Sinônimos. Primária, originária, né? Enfim, você escolhe a expressão. Cada autor usa uma expressão que bem entende, né? Realmente, a Constituição está lá na cabeça, né? Na pirâmide, né? De toda e qualquer regra jurídica, né? Ela comanda todo o restante. Todo o restante a gente pode chamar de legislação infraconstitucional. Aliás, joga lá o slide de novo, né, por favor. Olha só, da Constituição da República, nas fontes formais estatais, vem a legislação infraconstitucional. E aí, meu amigo, tem legislação que é uma beleza, ok? Mostra aí para eles, Rico, por favor. Olha só. Bom, nós temos aqui, primeiramente, o Código Eleitoral, que é a Lei 4737 de 65. Em seguida, nós temos a Lei das Eleições, a Lei 9504 de 97. A Lei Complementar, que trata das inelegibilidades, a Lei Complementar 64 de 90. A Lei dos Partidos Políticos, a Lei 9096 de 95. Entre outras normas. O que não falta são normas. A gente vai acabar conhecendo todas elas ao longo do nosso estudo. Mas essas a gente já identificou como as mais importantes. Essas são as diretas. E essas é que você tem que ter aí na sua mesa, ok? Tem que ter uma compilação. Tá? Por exemplo, eu já pedi da Saraiva. A Saraiva tem uma compilação da legislação. Como a gente está fechando 2016, comprar a compilação em final de ano é sempre bobagem, né? É sempre bom esperar o próximo ano, porque sempre tem novidade, todo santo ano tem novidade. Tá? Mas, enfim, é interessante ter essa compilação em mãos, porque muita coisa, a questão vem direta da lei, né? A questão é o dispositivo legal, letra de lei, né? É impressionante. Então, a leitura é importante. É uma publicação igual essa aqui é a Constituição, né? É um pouco maior, né? Eu já vi, ainda não adquiri. E dá para ler, dá para levar embaixo do braço, dá para ler no metrô, dá para ler numa viagem de ônibus. E ler a lei numa viagem, numa ida para o trabalho, na volta é tranquilo, porque você não tem aquela sequência de um livro, né? Você lê 2, 3 artigos, ou lê um artigo só várias vezes, procura entender, interpretar o dispositivo e guardar. Isso vai ser muito útil aí para o seu estudo. Ok? Agora, temos outras fontes estatais, né? Volta lá no slide, por favor. Olha só, depois da Constituição, depois da legislação infraconstitucional, temos as resoluções do TSE. Olha, minha gente, como a gente vê os cursos de eleitoral dando atenção às resoluções. E a legislação também, né? A própria legislação. No Código Eleitoral, achei interessante porque há várias remissões, as instruções que são as resoluções.
logo no artigo 1º. As resoluções colocam em vigor instruções do tribunal, é isso? Exatamente. Vamos lá, diz lá. Logo no artigo 1º do quê? No Do Código Eleitoral. Do Código Eleitoral. 4737 de 65. Olha lá. No parágrafo único, o Tribunal Superior Eleitoral expedirá instruções para sua fiel execução. Para a sua fiel execução. Atenção! Para a sua fiel execução. Olha aqui, resolução não é lei. Resolução é ato administrativo normativo, que não cria direitos e obrigações para ninguém. É para sua fiel execução. Para sua fiel execução. Ok? Quem cria a regra é a legislação infraconstitucional. É lei. É lei. Então, as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral estão aí para regulamentar a lei na sua fiel execução. Ok? Discorda disso? Nem um pouco. Vou fazer uma ligação aqui com a lei das eleições. No artigo 105, ele é bem explícito em afirmar... 9504 de 97, artigo 105. O que ele diz aí? Até o dia 5 de março do ano da eleição, o Tribunal Superior Eleitoral, atendendo ao caráter regulamentar e sem restringir direitos ou estabelecer sanções distintas das previstas nesta lei, poderá expedir todas as instruções necessárias para sua fiel execução, ouvidos previamente, em audiência pública, os delegados ou representantes dos partidos políticos. Então, peraí, fazer resolução em ano eleitoral tem até um determinado momento? Até o dia 5 de março. Olha, bela questão de concurso, hein? Questão interessante, hein? Ano eleitoral, fazer resolução, o TSE tem que fazer até... Dia 5 de março do ano eleitoral. E no parágrafo 3º, ele reafirma. No mesmo artigo? No mesmo artigo. Artigo 105, 9504, 97, parágrafo 3º. O que tem aí? Serão aplicáveis ao pleito eleitoral imediatamente seguinte apenas as resoluções publicadas até a data referida no caput, que é até o dia 5 de março do ano da eleição. Pode repetir, por favor? No parágrafo 3º, serão aplicáveis ao pleito eleitoral imediatamente seguinte apenas as resoluções publicadas até a data referida no caput. Então está insistindo no dia 5 de março mesmo. Exatamente. Ok? Então, olha, tem uma matéria mais à frente, tem uma resolução aí que todo mundo diz que tem tudo, né? Qual é? Sobre o que aí? 21538. Ih, já sabe de cor assim? Aí, rico. Eu não guardei nada ainda. Você sabe que eu tenho sala de aula todo santo dia, né? Dando as minhas matérias. Então eu ainda não guardei essas coisas não. Como é que é a resolução? 21538. E é sobre o quê? Alistamento. Isso eu já li. Dizem que está tudo ali, né? Essa resolução acaba compilando tudo que a legislação fala, né? E todo mundo, todos os professores falam, leia essa resolução que você vai aprender tudo sobre a legislação. Ela é, inclusive, prevista no edital do TRE São Paulo e no TRE São Paulo. É mesmo? Expressamente para estudar? Tá 21538. A gente vai estudar e vamos resumir lá para vocês também, tá? Podem ficar tranquilos. TRE Pernambuco. O CESP ele foi mais aberto, né, no edital, no conteúdo, né? Ele expressou cada item que ele quer a cobrança no edital. Volta lá no slide, por favor, William. Olha só, para a gente fechar aqui, olha, fontes formais não estatais. Aí entram princípios e negócios jurídicos. O negócio jurídico eu não sei o que falar sobre eles, pelo menos por início. Agora, princípios, meus amigos, olha aqui, com certeza, né? Nós temos vários princípios que norteiam o direito eleitoral. A gente vai procurar trabalhar no nosso próximo encontro tais princípios. Agora, o Rico já andou vendo que não cai muita coisa de princípio em concurso não, né? O princípio mais o principal princípio, é sempre difícil falar isso. O principal princípio principal. Isso é complicado da aula, meu amigo, mas vai lá, diga lá. O princípio da anterioridade. Que menciona que para uma lei entrar em vigor, ela deve ser publicada até um ano antes da eleição. E tem diversas questões sobre esse tal princípio da anterioridade, ok? E a gente vai trabalhar tudo isso com vocês mais à frente, ok? Tá bom por hoje? Fechou? Excelente. Foi ótimo, adorei. Olha, tô gostando de direito eleitoral, cara. Se você estudar com prazer, você vai ver que é uma matéria legal como qualquer outra matéria de direito público.
Quer dar um adeus especial para a galera? Quer falar alguma coisa? Vamos lá. Assim, é um começo e queremos trazer vocês conosco, para tornar também nossos parceiros aqui no Estamos estúdio. compartilhando nosso estudo. Não estamos dando aula, ok? Até o próximo encontro, minha gente. Valeu! Tchau, tchau.